Olá você, bom dia. Eu sou Alex Goldner e esse é mais um Simplificando. Hoje eu vim com a camisa do Brasil que eu queria falar sobre um assunto que infelizmente é destaque nessa nação e também ao redor do mundo. Queria falar sobre corrupção. O que é a corrupção? Como que ela se aplica? Por que ela acontece? Algumas coisas me vêm à mente. Corrupção vai me lembrar de alguma coisa que é corrompida, algo que pode ser mudado da forma original. A gente pode pegar, por exemplo, ferro, e ele pode ser corrompido pela ferrugem. Ferrugem não é algo do ferro, é algo que pode vir se instaurar sobre o ferro e, consequentemente, começar a dominar sobre ele. E você vai ver numa barra de ferro, por exemplo, ou numa cadeira feita de ferro, quando a ferrugem começa a corroer aquele ferro. Ou seja, ela vai pegar alguma coisa que estava em perfeição e vai começar a deteriorar para que aquela coisa mude a sua forma e, consequentemente, o que vai acontecer é que ela vai ficar feia e que ela vai se acabar. Como que é essa corrupção na vida das pessoas? Se você sofre de corrupção no momento, se você é corrompido por alguma coisa ou qualquer pessoa, é porque a corrupção ela só vai se alojar, se instaurar em alguém, já que a gente vai falar de pessoas, que é decente para a corrupção de receber a corrupção. Ela não vai se colocar em qualquer um. E quem é qualquer um? Somos todos nós, porque todos nós temos o DNA de Deus. E essa corrupção, obviamente, que quer mudar algo original para algo diferente, é uma coisa satânica. A gente vê lá no Jardim do Éden, quando Deus deu alguns comandos para os filhos, que ele havia recém-criado, e vem a serpente trazendo uma ideia de corrupção. Então o que aconteceu? Ela foi em alguém que interessava para poder mudar a originalidade daquela pessoa, ou seja, daquele produto, um produto de Deus. E a corrupção é justamente isso, ela vai vir afetar, vai vir trabalhar justamente nas nossas ideias. Porque as nossas ideias, quando alinhadas com Deus, obviamente, são ideias divinas. Quando vem alguém, Satanás, de encontro a essas ideias divinas, ele quer corromper o nosso ser. Ele quer corromper a nossa mente e quem, consequentemente, nós somos. Muito bem, entendido isso, o que acontece, qual que é a vantagem daquele que nos corrompeu? Que agora seremos direcionados na vida de acordo com a mentalidade daquele que nos corrompeu. Logo, não somos mais simplesmente puros e 100% direcionados pelo Espírito de Deus, mas também pelo Espírito satânico. Então, por exemplo, você vê coisas, vamos botar em nível de Brasília, em nível grande, dinheiro, verbas, recursos que seriam para a educação, agora são colocados na educação dos filhos, por exemplo, daqueles que se corromperam nas viagens, em extravagâncias, com abundância de recursos que não pertenciam àquela pessoa, mas que apenas estavam passando por ela e ela foi e resolveu reter. Então a corrupção ela vai trazer esses sintomas e vai deteriorar quem nós somos. Todo o nosso ser fica deteriorado quando eu resolvo aceitar na minha mente uma ideia vinda de fora para poder me beneficiar de alguma coisa que passa por mim, que eu gerencio, mas que não me pertence. E foi exatamente isso que a serpente fez com Eva. Havia aquele fruto que ela gerenciava, ou seja, ela tomava conta de algo muito precioso, que o próprio Deus disse não toque, mas ele deu para ela, ele confiava neles, em Adão e Eva, para poder gerenciar, ou seja, cuidar daquele perímetro, para que nem eles nem ninguém se aproximasse. E foi justamente na fraqueza dela, ou na área de responsabilidade dela, melhor colocado, que a corrupção veio se abater e, consequentemente, ela cedeu e aconteceu o que aconteceu.
aquilo que você tem sob sua mão de grande responsabilidade, seja como empregado, seja como empresário, seja como pai, seja como esposo, geralmente, não necessariamente, mas geralmente, onde a corrupção, essa ideia externa, quer vir se abater para mudar a sua originalidade e, consequentemente, trazer morte, porque vai abater a sua identidade e você vai fazer coisas que você, em sua normalidade, em sua originalidade, jamais faria, mas por causa da corrupção, você foi distorcido. Agora você não é mais a imagem e semelhança do Pai, você é a imagem e semelhança distorcida de alguma coisa ou de alguém que não representa o Pai. E quando isso acontece, vai haver no reino de Deus punição. E ela vai ser muito mais longa do que, por exemplo, no Brasil. Ela vai ser muito mais... É como pegar o vaso novamente e quebrá-lo para poder refazer. Ou seja, tudo precisa ser destruído para poder haver um novo recomeço, para haver uma nova mentalidade. Para entrar nesse reino é preciso nascer de novo. É preciso renovar a mente, ou seja, reprogramar a mente. E quando eu supostamente já estou no reino e dou esses vacilos, é como se eu voltasse novamente, eu fosse quebrado para poder ser reconstruído, para poder atingir novamente essa perfeição. Obviamente que só em Cristo Jesus, porque tem uma mente que não tem corrupção. E à medida que eu me alinho com Ele, que eu continuo prosseguindo com Ele, mais coisas vão vir ao meu encontro. Ou seja, mais responsabilidade e confiança irão ser retornadas a mim. Lembre que Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, buscai primeiro um lugar sólido, uma mente incorrompível como a de Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas. O que a gente tem feito ao redor dos anos, ao longo dos anos, é que a gente tem buscado primeiro as coisas. Então, quando a gente busca as coisas, a gente primeiro desvaloriza o reino, consequentemente o seu reino. Quando a gente busca as coisas, a gente inverte a ordem. E agora as coisas não vão dar suporte, porque são apenas coisas. Agora um reino com um rei, ele vai me dar a base, a estrutura para poder as coisas virem sendo acrescentadas e poder ser edificado algo sobre mim. E verdadeiramente eu me tornar um edifício de Deus, não apenas uma casa, mas um edifício. Quanto maior eu for debaixo da mentalidade do meu Senhor, mais coisas Ele pode agregar à minha pessoa, mais coisas Ele pode confiar à minha pessoa e, consequentemente, Ele pode gerenciar a minha pessoa, ao invés de eu gerenciar ela mesma em áreas que Ele não me deu o domínio e a autoridade para gerenciar. Tá joia? Pense nisso. Se você pensar um pouquinho, meditar um pouquinho, vai fazer muito sentido. Grande abraço e até amanhã.